Olá pessoal, estamos aqui de novo para dar continuidade à questão número 4 discursiva de 2013 da prova do Colégio Colune. A letra B agora, né? Vamos dar o recadinho de novo, que é faça os exercícios, né? Exercite. Tá? Vou bater nessa tecla um tempão e depois vou repetindo outras vezes que vocês têm que exercitar. Bom, quem estuda, exercita. Quem não estuda, fica só olhando. Aí não aprende. Tá? Então, não fique só olhando. Mão na massa. Tá? Então, aqui. Para esse exercício eu vou ter que ficar trocando um monte de vezes de tela, vai ser meio... Vamos ver se eu consigo dominar essas coisas aqui. Bom, lembrando, então a gente tinha uma função que tinha duas partes, e agora na letra B ele quer que determine quais pontos de interseção existem entre a função f e a função linear cujo coeficiente angular é menos 7. Ou seja, é uma função linear, é uma reta com coeficiente angular menos 7. Como é que a gente vai fazer isto? Vamos ver aqui. Aqui, canetinha. Então, vamos chamar isso aqui de novo de y, tá? Por que isso aqui está assim? Tá bom, vai ficar assim. Então, uma reta com coeficiente angular menos 7 é mais ou menos nesse formato. Y é igual a AX mais B. Esse A aqui é dado como coeficiente angular, que seria a inclinação da reta, e aqui o coeficiente linear, que é que indica onde está posicionada a reta, né? Então, se a gente pensar uma reta y é igual a 1, então você tem uma reta assim. Y é igual a 2, mais em cima, 3, 4, 5, então você tem o posicionamento da reta. Então, se a reta é inclinada, ele pode estar aqui, mais para baixo, depende desse B, tá? E o A, ele indica a inclinação, se está mais em pé, mais deitado, né? Você vê que quando A é igual a 0, ele está deitadinho. E ele deu como coeficiente angular menos 7. Então, essa nossa reta y é igual a menos 7 x mais b. Ele não falou quanto vale o b, né? Quanto vale o b? Bom, e ele pede quais são os pontos de interseção que existem. Então, o certo seria traçar algumas retas com essa inclinação aqui para a gente ter uma visão do nosso problema. Então, vamos mudar aqui de tela. Aqui, temos aqui o gráfico, né? O nosso gráfico aqui com a parábola até metade dele, e temos, quando x é menor ou igual a 0, a reta. Então, o que acontece? A gente tem que tratar esse problema aqui da metade do eixo x, metade do eixo x até o 0, para trás de uma forma, e a outra metade de outra forma.
Então, aqui, vamos pegar essa reta. Vamos colocar uma reta aqui. Passando, botar no zero. Essa reta verde aqui que vocês estão vendo. Ele tem, quando x vale 1, o valor é menos 7. E quando o x vale 0, o y vale 0. Bom, que reta é essa? Vamos voltar para nosso quadro. Quando x vale 1, o y vale menos 7. E quando o x vale 0, o y vale 0, é quando b vale 0. Então, vamos escrever aqui. Para b igual a 0, a gente tem a função, essa função linear y igual a menos 7x. E esse y igual a essa função y igual a menos 7x, você tem x igual a 0, y igual a 0. E você tem x igual a 1, y igual a menos 7. Tá? Então, x igual a 0, y igual a 0, x igual a 1, y igual a menos 7. Vamos voltar lá no nosso gráfico. E é o que vocês estão vendo aqui, né? 0, 0 e menos 7 e x vale 1. Então, nossas retas, dependendo do valor de b, elas são todas assim, paralelas a isso aí, tá? Tudo assim. Então, até aqui, nesse ponto aqui, a gente tem um comportamento, tá? Até x valendo 0. Essa reta cruza aqui a nossa função f com comportamento. E a partir de x maior que 0, ele, vamos pegar uma outra aqui, ele começa a cruzar, vamos colocar aqui, que fica mais fácil. Ele começa a cruzar a parábola. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, ou pode ser aqui, bem coladinho na parábola. Vamos ver se eu coloco bem aqui pertinho. Tá? Então, vamos pensar nesse primeiro caso, que é o caso mais simples. Vamos voltar ao nosso quadro verde. Que é o quê? Quando x menor igual a 0. Então, para x menor igual a 0. Então, para x menor ou igual a 0, a gente pega 1/3 de x menos 2 e a gente iguala a nossa função linear, que é o quê? Menos 7x mais b. Bom, resolvendo isso aqui, como é que a gente faz?
passo 7 para cá, então ficamos com 7x menos x sobre 3 igual a 2 mais b. E então, 3 vezes 7, 21. 21 menos 1 de x sobre 3 igual a 2 mais b. Vamos colocar aqui 20x igual a 6 mais 3b. Então, x igual a 6 mais 3b dividido por 20. Bom, o que isso significa? Que dependendo do valor de b, esse é o ponto onde essas funções se interceptam, né? A função f e a função linear com coeficiente angular menos 7 para x menor ou igual a zero. Tá? Só que, o que acontece? Isso aqui é para x menor ou igual a zero. Então, isso aqui vale também, se x é menor ou igual a zero, isso aqui é também menor ou igual a zero. 3b sobre 20, isso aqui também é menor ou igual a zero. Ou seja, 3b é menor ou igual a menos 6. Tá? O 20 aqui não faz diferença. Ou seja, b tem que ser menor ou igual a menos 2. Tá? Bom, o que isto significa? Que a posição da reta, que ela já é nesta inclinação, não, nesta inclinação, ela ela não pode estar em qualquer lugar, né? Porque se x tem que ser menor ou igual a zero, ela tem que já estar numa posição dali, como fosse dali para aqui, para a esquerda. Tá? Isso aqui é só uma restrição que vem exatamente do x menor ou igual a zero. Então, o coeficiente linear dessa função aí tem que ser menor ou igual a menos 2. Tá? Então, agora vamos pensar no caso de x maior que zero. Vou descer aqui o nosso quadro e vou escrever aqui de novo, menos 2x ao quadrado mais 4x mais 4x mais 6. Bom, quando que isso intercepta a nossa reta menos 7 mais b, menos 7x mais b. Vamos descer aqui mais um pouco. Então, agora a gente vai tratar aqui. Bom, então vamos resolver isso aqui, né? Já vou inverter aqui os sinais. 2x ao quadrado, menos 4x, menos 6. Quando eu passo para lá,
eu já estou invertendo e desinvertendo, então é só eu deixar o mesmo sinal, igual a zero. Então 2x ao quadrado menos 4x mais 7x, 11x, mais b menos 6, igual a zero. Certo? 11. Bom, para resolver essa aqui, isso aqui é menos b, então menos 11 mais 11, mais ou menos, raiz de 11 ao quadrado, menos 4ac. A é 2, c é b menos 6. Sobre 2a, 2 vezes 2. Bom, nesses casos, o que a gente tem que analisar? Quando o delta é menor que zero, né? Quando esse 11 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes b menos c for negativo. O que isso significa? Numa equação de segundo grau, isso significa que não tem raízes, né? Não tem raízes reais. E no nosso caso, no nosso problema, significa que aquela reta linear, a função linear, não se encontra com essa parábola. Então, não se encontra. Não se encontram. Encontram. Tá? Bom, e quando o delta for igual a zero, o que significa? Normalmente é uma raiz, né? Ou duas raízes iguais, ou, no nosso contra, um ponto de encontro. Um ponto. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver. E o que significa nesse caso? Vamos pegar o delta, 11 ao quadrado, menos 4 vezes 2, 8 vezes b menos 6. Isso igual a zero. O que isso significa? Vou passar isso aqui para o outro lado. Então, a gente fica com 8b menos 48 igual a 11 ao quadrado, 121. Então, 8b igual a 121 mais 48, 169. Então, b igual a 169 oitavos. Que na calculadora 16 dá 160 dá 20. 9 dividido por 8 dá 1, então 1 dividido por 8, 1 oitavo, 1,125. Tá? Então, B, com esse valor, 21,125. Só para ter uma noção de quando a gente for olhar no gráfico isso. E o delta, quando for maior que zero, ou seja, quando B se o B crescer muito, né, o delta é maior que zero. Aliás, se a letra B
for pequena, né? Se a gente pensar aqui, quanto maior a letra B, mais negativo isso aqui vai ficar, até que ele supere esse 121, né? Então, o B tem que ser pequeno. E não sei se você lembra lá, o B vamos subir aqui. Na questão anterior, aqui B menor que igual a menos 2. Então, menor que menos 2 tem outro comportamento. Então, delta maior que 0, você tem, entre aspas, 2 encontros. Certo? Bom, e agora o que a gente vai fazer? Vamos olhar no gráfico o que significa isso aqui, esses 3 casos de delta. Não tem raiz, delta 1 ponto só e 2 encontros, tá? Então vamos trocar aqui para o gráfico. Olha o que significa aquele delta, não tem pontos. É aqui, ó. Quando a reta está para cá, qualquer ponto desse lado de cá, ó. Por quê? Porque essa parábola, ela desce, vamos dizer, abruptamente, e essa reta, se ela estiver nesse lugar aqui, não vai cruzar em ponto nenhum, tá? Então, dependendo do valor do B, valor de B, nessa reta, ele não cruza com a função, né? Com a função como todo. Ela fica só aqui do lado direito. E a partir desse ponto aqui, quando delta é igual a 0, tá? Ele toca uma vez, tá? A gente poderia determinar o valor de B, em que ele cruza uma única vez, aquele valor lá, e depois ele passa a cruzar, vou deixar a reta verde, ó, ele cruza 2 vezes, ele cruza aqui em cima e aqui embaixo. À medida que o B vai andando, ele cruza em cima e vai cruzar lá embaixo, porque a parábola ela desce mais, vamos dizer, verticalmente do que essa reta. Até chegar, né, nesse ponto aqui, nesse ponto 6. Para y igual a 6, x igual a 0. Que ele, para x igual a 6, aliás, y igual a 6, né, x igual a 0, a nossa função ela é aberta. Aqui em cima o ponto é aberto. Então, esse ponto aberto aqui em cima, esse ponto aberto aqui em cima, ele não tem 2 encontros, só tem um encontro lá embaixo. E aí, nesse trecho todinho aqui, ó, do 6 até o menos 2, como a função ela passou a ser definida através dessa reta aqui, nessa outra reta, então ele só cruza uma vez lá embaixo na parábola. Então, entre esse menos 2 e 6, dependendo do B, do valor de B, ele cruza uma única vez. E a partir daqui, do x igual a 0 para trás, né, x menor ou igual a 0, ele cruza uma única vez, como a gente viu
dependendo do valor de B. Então, resumindo, vamos voltar lá à nossos cálculos aqui. Resumindo, dependendo do valor de B, B sendo menor ou igual a menos 2, a função cruza em um ponto com a função linear, tá? E é nesse ponto x igual a 6 mais 3b sobre 20, e a gente pode calcular o valor de y substituindo aqui esse valor de x nos pontos x e y definidos, quando b é menor ou igual a menos 2. E aqui, para b igual a 169 oitavos, ele cruza uma única vez, tangenciando a parábola. Quando b é maior do que esse valor, 169 oitavos, não cruza porque essa reta, essa função linear, ela vai estar além, né? Além de pegar a parábola. Vai estar fugindo da parábola. E, como eu falei, entre aquele ponto de y menos 6 até 6 em cima e 2 embaixo, dependendo do valor de b ali, naquele intervalo, o b valendo 6, né? Aliás, 6 e menos 2, ele cruza uma única vez a parábola. Né? Vamos olhar aqui de novo, só para vocês não terem dúvida. Então aqui, o b valendo 6, entre menos 2 e 6, essa função linear cruza uma vez a parábola lá embaixo. Vai ser lá embaixo, bem lá embaixo, tá? Então, b menor que menos 2 cruza essa primeira parte da função f. b entre menos 2 e 6 cruza uma vez a função f, mais na parte da parábola lá embaixo. Entre 6, b valendo 6 e valendo 169 oitavos, exceto 169 oitavos, ele cruza duas vezes. Cruza aqui em cima, lá em cima e cá embaixo da parábola, ou aqui duas vezes até tangenciar no ponto onde b vale 169 oitavos. E depois aqui, carregando aqui a reta, o b maior que 169 oitavos, ele não cruza em nenhum ponto a função f, tá? Então, se voltamos ao nosso quadro aqui, temos vários. Determine quais pontos de interseção existem entre f e a função linear com coeficiente angular menos 7. Quer dizer, é um problema enorme, né, de uma análise muito grande.
Vale para uma prova discursiva, mas mesmo assim é complicadinho para fazer com um tempo limitado, mas por outro lado serve muito bem como um exercício. E esse exercício foi caprichado, né? Bom, se você gostou, já sabe, joinha aqui, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, não esqueça de assinar o canal, ligar a notificação para você receber outros vídeos. Então, até o próximo.